A Transmissão Paulista divulgou um ótimo resultado do segundo trimestre de 2024, embora ali meio que esperado, tá? E eu vou comentar também hoje sobre algumas dúvidas em relação ao dividendo da empresa que alguns podem estar tendo aí, tá? Bom, então a gente vê a receita saltando muito, a gente vai ver que a receita foi um pouco puxada aqui pelo RBSE novamente, o PMSO acaba aumentando um pouco os custos aqui, porque nós temos aqui uma empresa que está no momento de investimento, tá? O EBITDA deu um salto significativo de 29,7%, a gente já vê que teve ganhos aqui de eficiência, né? Porque o EBITDA acabou subindo mais até do que a receita. Temos o lucro líquido saltando 62,9%. E o ROI é excelente de 26,1%. A dívida, por sua vez, também acabou aumentando. A empresa está num processo de investimento, aumentou quase 20% aqui, enquanto o CAPEX está mais pesado do que nunca, o que indica que a empresa vai continuar, inclusive, aumentando essa dívida. A estimativa é que chegue pelo menos a 4 vezes ali a dívida EBITDA, tá? Então vamos passar por um momento de dívida maior, mas é bem tranquilo para uma empresa de transmissão de energia, ao qual as receitas são extremamente previsíveis, tá? Bom, o que aconteceu aqui é que ela tem a frente de reforços e melhorias, e nós podemos ver algo que não é comum, a disponibilidade reduzindo aqui para 98,6%. Ela explica, né, que com desligamentos programados em decorrência de maior execução de projetos de reforços e melhorias. Então a linha antiga dela, contrato 059, ele tem reforços e melhorias para fazer, porque são linhas antigas e tudo mais, né? E aí tem que dar paralisação natural, que diminui aqui a disponibilidade, mas assim, fora isso, foi bem tranquilo, é algo programado ali, né? A receita da empresa, então, nós temos um salto significativo novamente por conta do RBSE, e eu digo para vocês que foi o último salto que a gente vê por conta do RBSE, tá? Porque o RBSE já passou por essa base comparativa de aumento. Então nós não vamos ter mais resultados puxados pelo RBSE, a gente vai ter que começar a contar agora com as energizações dos projetos e os reforços e melhorias e tudo mais, tá? Inclusive o RBSE vai ter alguns momentos ali de ruídos, mas isso fica tema para um outro vídeo. Bom, então nós temos aqui uma receita que aumenta no trimestre a trimestre, e também quando a gente compara o semestre também deu uma bela aumentada e muito puxado pelo RBSE ainda, porque esses projetos que ela está investindo ainda não dão tempo de trazer o retorno desejado, né? Vai demorando aí para ser construído, né? Num primeiro momento é mais custos do que realmente retorno. Enquanto nós temos aqui, ó, uma questão do PA atrapalhando um pouco aqui a empresa, ela explica aqui que tivemos aqui, por exemplo, a postergação do RTP, que deveria ter acontecido em 2023, na questão ali dos reforços e melhorias. Então, o que acontece é que foi postergado isso aqui, nada demais. Então, tem esse ajuste, a parcela de ajuste é feita dessa forma, teve menos antecipações também, não tem problema aqui, tranquilo, vamos continuar vendo. Então a receita, isso aconteceu. Só quando a gente vê a receita da empresa separando o RBC, fica bem nítido que o salto do resultado foi pelo RBC sim, né, na receita aqui, trimestre a trimestre, mas ela também segue aumentando aqui a receita operacional dela, dos outros ativos, e essas receitas aqui, elas têm muito a crescer ainda, e de novo, os investimentos feitos agora só colhem lá no futuro. Então essa empresa só não está aqui sofrendo pra caramba exatamente por conta do RBSE neste momento. O RBSE está exatamente na fase crítica. Mais para frente começam as entregas dos projetos, vai reduzindo os custos, vai reduzindo os próprios investimentos, né? Aí vai ficando muito mais tranquilo. Mas para a gente ter uma visão mais clara da situação, eu acho bacana a gente ver a foto total da RAP potencial da empresa. Então nós temos aqui uma empresa que 56% é do contrato antigo, o contrato 059, que é o que tem o RBSE, e esse RBSE representa 52% deste 56%, ou seja, 29,1% da receita inteira da empresa. Isso já contando com os contratos que ela ganhou de leilão, que ainda vai entrar em operação, que é 17%, tá? Então realmente é representativo, 29% é bastante coisa, mas já foi muito, muito mais que isso. E, inclusive, ela já entregou recentemente 27% dos contratos aí nos últimos anos, né? Então ela foi entregando isso aqui, olha como ela já compensou bastante. E temos no contrato 059 os reforços e melhorias aqui, e assim, é importante você perceber também que 17% são os contratos licitados e ela pode ganhar mais leilão, e nada impede isso, fazendo com que esses 29% perca espaço. Outro ponto é que o próprio reforços e melhorias aqui tem mais coisas para ser entregue, muita coisa, muita coisa. Então, isso aqui vai crescer e vai fazer com que esses 29,1 também percam espaço. Cada vez mais essa receita do RBC vai perdendo espaço na empresa, e ela tem tempo até
2028 e meio ali, né? Metade de 2020, na verdade o terceiro trimestre de 2028, ou seja, na metade ali do 2028, nós teremos a empresa então já se recuperando parcialmente aqui desta queda. Então não vai cair 29, vai cair menos que isso, tá? Uma outra forma da gente ver a empresa, olha só, temos aqui então 712 milhões aqui na RAP em construção e 4,1 aqui que já está em operação, e olha o que aconteceu de um ciclo para o outro. Aumentou a inflação, que sempre vai ajudando aqui, tem os reforços e melhorias, tem o RBSE, deu um salto significativo, os novos projetos já, cada vez vai ganhando mais corpo aqui. 510 milhões, já quase foi o salto do RBSE muito grande quando a gente olha aqui na visão, né, anual, tá? E aí, olha só, tem os outros detalhes que eu já expliquei um pouco do PA aqui e tal. Então, e tem os projetos que estão aqui licitados, 900, é quase 1 bi já de projetos que vai entrar, e tem os reforços e melhorias que não podem ser esquecidos. E por que eu falo tanto desses reforços e melhorias? Porque tem muito dinheiro sendo jogado aqui, 274,4 milhões, e do Greenfield, as linhas de transmissão aí que ela ganhou, 103 milhões, isso no trimestre passado. Agora aumentou os leilões de transmissão, porque ela ganhou mais aí, né? 300 milhões, mas aumentou ainda mais os reforços e melhorias, 340. Então tem muito investimento aqui, não dá pra gente simplesmente ignorar isso só porque não aparece nos holofotes dos leilões de transmissão. Então tem muito investimento para fazer, são mais aí cerca de 5 bilhões, né, aqui autorizados já, isso aqui pode vir aumentando, e aí são mais receitas que vão fazer de novo, aquele RBSE ir perdendo espaço aos poucos, não adianta ficar sofrendo por antecipação, a gente vai acompanhando ali a empresa. Quando chegar mais próximo de lá, caso até lá você já saiba operar com opções, você vai ficar mais tranquilo ainda, não vai ter zero dor de cabeça, tá? Mas até lá ainda assim é muito chão, tá? Tem muita coisa para essa empresa entregar para a gente. Inclusive esses custos aqui que deram uma aumentada por conta do processo de investimento da empresa, foi um aumento controlado até, né? Acabou aumentando aqui 12,9%, o que está tranquilo na minha visão. Tem muita coisa sendo investida de verdade, né? E aí a gente vê então o lucro da empresa, salta então aqui de 261 para 425, salto na receita líquida, puxado pelo RBSE, também reforços melhores e também projetos novos aí entrando. Temos aqui os custos que acabam aumentando um pouco, porque a empresa está no processo de investimento pesado, equivalência patrimonial das participações também aumentaram, o resultado financeiro acabou aumentando dessa vez, impostos maiores porque o lucro está maior, e aí a gente tem este crescimento que a gente compara trimestre a trimestre. E falando do endividamento da empresa, esse salto de 17,9% fez com que mesmo com o crescimento do EBITDA, esse endividamento aumentasse de 2,39x para 2,46, e se prepare que nós podemos em algum momento aí chegar até próximo ali dos 4%, tá? Fique tranquilo, empresa de transmissão, receitas extremamente previsíveis, e assim, conforme ela vai entregando os projetos, a dívida vai reduzindo rapidamente também, tá? Bom, aí temos aqui todos os investimentos em reforços e melhorias. Bom, então antes de esclarecermos algumas questões sobre os dividendos ali, eu gostaria de pontuar com vocês que aquela festa que eu falei para vocês há 2 anos atrás que nós teríamos por conta do RBSE, que faria os resultados crescerem da empresa, esse é o fim da festa, não vai mais puxar os resultados do RBSE, agora nós enxergamos realmente a realidade agora dos projetos e tudo mais, e vendo essa dívida ir aumentando devagarzinho, né, ao tempo também que os projetos vão sendo entregues ali. Então eu gostaria de destacar alguns pontos muito relevantes em relação aos dividendos da Transmissão Paulista. Primeiro, na verdade, sobre qualquer número da empresa, você lembre-se que a gente tem que olhar o lucro líquido regulatório, o IFRS, que é os números oficiais, que são divulgados nos sites e tudo mais. Eles são mais uma questão contábil, então muitas vezes tem esse descolamento, tá? Esse é o primeiro ponto, mas agora vamos entrar em pontos mais específicos que vocês se interessam bastante, que é, por exemplo, o payout. Você sabe que o payout da empresa diminuiu um pouco, porque ela está num período de investimento que vai pelo menos ali até o fim do RBSE, ela está investindo pra caramba para crescer enquanto o RBSE ali vai finalizar, né? Então isso é natural e a gente sabe que vai passar por esse período de payout menor. Só que quando você olha os payouts da empresa, não está tão pequeno assim. Por quê? Porque ela mudou aqui e pagou 100% via JCP. Aí o payout fica um pouco, parece que está maior, mas ele poderia passar de 100 e poucos por cento, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Por conta disso, olha só. Se você voltar lá no quarto T23, olha a diferença que teve aqui no IR e o CSLL. Majoritariamente essa diferença toda aqui positiva. Olha só, o lucro da empresa cresceu e mesmo assim teve um imposto maior. Por quê? Foi o retorno do JCP. O JCP retornou para a empresa
o que ajudou ela a pagar dividendos maiores. Então você entenda isso, que o JCP ele tem um imposto ali para nós, então a gente acaba tendo o dividendo ali reduzido um pouco, porém, para a empresa esse dinheiro volta posteriormente. Então essa diferença toda que você está vendo aqui no lucro, mesmo com a empresa crescendo o lucro, fica bem nítido que é a questão do JCP. Ela inclusive tem uma parte aqui do relatório que ela explica essa questão do JCP. Então é o seguinte, a empresa poderia tranquilamente, se ela resolver continuar pagando o resto da vida JCP, e se não terminar o JCP, né, ela teria a possibilidade de passar dos cento e tantos por cento. Então eu gosto de pensar que a empresa está pagando em torno do lucro líquido regulatório cerca de 75% do payout. Então tem margem, sem contar crescimento de lucro, tem margem para a empresa aumentar o dividendo quando ela voltar ao 100%. Então pense nisso. Em torno de 75%, 80% ali, tem ainda chance de crescer até próximo ali dos 100%. Então tem uma margem de crescimento de dividendos só quando ela passar esse período aqui de investimento, e tem a questão da regularidade dos dividendos. Sei que vocês veem aqui, mas a empresa só paga uma vez por ano. E aí é bem simples. Essa parte aqui é simples de explicar para vocês. É só vocês retomarem um pouquinho na memória, né? Olha só, ela pagava 4 vezes ao ano. Vamos voltar em 2021? Olha só, pagamento aqui, ó, janeiro 1, 2, então janeiro praticamente é 1, né? Aí maio aqui 1, 2, ou seja, maio 2 dividendos pagamento. Então olha só, vamos contar aqui, por exemplo, 2021. Ela pagou aqui, ó, em janeiro um pagamento, foi um JCP, um dividendo, mas é um pagamento só. Aí aqui em maio também, 2 aqui, né? Basicamente um, então estamos no segundo pagamento de dividendos. E aí nós chegamos aqui em julho, aí temos o terceiro, foi só um dividendo mesmo. Aí chegamos em novembro, temos mais 2 aqui, JCP e dividendos, então nós tivemos o quarto pagamento. Então a periodicidade da empresa é de 4 pagamentos de dividendos anuais, mas nesse período de investimentos ela está reduzido a 1 ali, pagando tudo em JCP, exatamente para ter esse retorno maior e ajudar ela no processo de investimento. Então, são 2 pontos que eu gostaria de destacar. Uma possibilidade de um crescimento de payout grande ainda ali, né? Supondo que ela está entre 75% e 80% ali, até os 100% que ela costuma pagar muitas vezes, e essa questão da frequência que nós estamos uma vez só dessa vez, nesse momento, mas vai voltar a 4 mais para frente, tá? Lembrando que se vocês quiserem se cadastrar no AGF+, esse é um bom momento, porque estamos agora num período de entrega de resultados, eles estão avaliando aqui algumas empresas, nos relatórios eles mostram ali as atualizações do preço teto, do dividendo e tudo mais, tem um pouco do resumo aqui gráfico dos resultados, também os comentários que eles escrevem, então aproveita porque você utilizando o meu link que está na descrição do vídeo, você consegue 1 mês grátis na assinatura anual do AGF. Um abraço e até o próximo, valeu!